You never said that. Or you never said this. Or is it the previous one? Quando é que eu uso this, that, one, once? Tenho certeza que você já viu eles por aí. Mas como usar cada um deles? Eu sou a teacher Jéssica Caroline e na aula de hoje nós vamos aprender como usar this, that, these, those, one, ones, the ones. Vamos começar? Essa é a quarta aula de uma série de vídeos de gramática básica do inglês. Então, se você perdeu as aulas anteriores, já volta e assiste para não ficar perdido. Agora, sem mais delongas, já pega papel e caneta para a gente começar. Então, essa é a nossa apresentação do this, that, these, those. Vamos lá. Então, eu estava dizendo aquela frase, you never said this, ou you never said that. Qual dos dois aqui que eu uso? This ou that? O certo seria you never said that. Mas por quê? Por quê? Do you want one? E esse one aqui é o número 1? Vamos entender o que significa essas frases e o porquê que eu estou usando aqui o that. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão. Aqui eu tenho algumas figuras e algumas frases. E aqui diz assim, match pictures to sentences, ou seja, combine as figuras com as frases. A primeira frase, sentence number 1. Do you like this shirt? Você gosta dessa camisa? Então, seria picture letter A. Por quê? Porque está perto do bonequinho, né? Ele não está apontando, é algo que está próximo a ele. Então, o this seria o equivalente a este, esta, do português. Number 2. Look at those Ferraris. Ferraris. Olha aí o R aí para você praticar. Ferraris. Picture letter C. Então, a figura letra C. Por quê? Porque o bonequinho aqui ele já está apontando. Então, é algo que está longe dele. Né? Então, look at those Ferraris. Olhe aquelas Ferraris. Então, those seria equivalente a aqueles, aquelas. E sentence number 3. These are my friends, Katie and Seth. Estes são meus amigos, Kate e Seth. Então, picture letter B. Esses amigos estão perto do bonequinho, então por isso ele está usando these, que é o plural de this, lá da sentence number 1. Então, o que mais a gente pode dizer sobre esses pronomes? Remember, lembre-se. We can use this, that, those, these with a noun. Nós podemos usar o this, that, those, these com um substantivo. Por exemplo, can you please pass me that jar? Você pode me passar aquele pote? Então, é algo que está longe e a gente pode usar junto com um substantivo igual no português, né? Aquele pote, aquela caneta, that pen. Eu posso usar this phone, esse celular, this phone, this computer, né? Esse computador que eu estou usando. E lá atrás tem uma porta, that door. Aqui atrás tem algumas plantas. Como é que eu falo plantas? Plants, né? Tem umas aqui, tem outra aqui na estante. Eu vou dizer aquelas plantas, those plants. Those plants. Então, a gente pode usar aí combinado com os substantivos ou sem um substantivo. Por exemplo, which flowers do you want to buy? These or those? Quais flores você quer comprar? Essas ou aquelas? Então, these or those. Não tem nenhum substantivo aqui. Mas a gente entende que ela está se referindo às flores. That's a stupid idea.
essa é uma ideia estúpida. Então aqui o that's seria o that is. Isto é, ou esta é, tá? Não tem nenhum substantivo aqui. Hello, this is Mrs. Jamison speaking. Olá, aqui é a senhora Jamison falando. Então, this is. Não tem nenhum substantivo aqui também. Ok. Agora tem algumas frases aqui. Você vai me dizer qual é a correta. Which is correct? Number 1. You said we were going to the cinema today. No, I never said. Então a gente tá voltando aqui àquela frase do começo. You never said this or you never said that. Só que aqui tá usando I. I never said. Eu nunca disse. Então aqui a frase. Você disse que nós iríamos ao cinema hoje. Aí eu disse, não, eu nunca disse isso. Aqui a gente vai usar o that. No, I never said that. Porque esse that está se referindo a algo que já foi mencionado em uma outra frase, né? Então eu nunca disse isso. Isso que? De que nós iríamos ao cinema hoje, né? That we were going to the cinema today. Então, para eu não repetir um termo anterior, eu digo that e não this. Number 2. I want tanana book on the top shelf. Can you get it for me? Então, eu quero aquele livro no topo da prateleira. Na prateleira do topo, aliás. Você pode pegar ele para mim? Então, se é aquele livro, eu digo that book, porque está longe de mim. Number 3. Tanana is the last time I ask you to clean your room. Então, essa é a última vez que eu peço para você limpar o seu quarto. This is the last time I ask you to clean your room. Number 4. Class, tanana is your new English teacher, Mr. Tiley. Então, aqui é alguém falando com a classe. Classe, este é o seu novo professor de inglês, senhor Tiley. Então, this is your new English teacher, Mr. Tiley. Ok? Este é. Mais frases. Number 5. Are tanana the earrings you want for your birthday? Plural, né? É o plural. Então, eu estou mostrando aqui para você. Estes são os brincos que você queria de aniversário? Então, are these... Então, é a terceira opção aqui, ó. Are these the earrings you want for your birthday? Number 6. Tanana is not fair. Why do I have to do it? Então, isso não é justo. Por que eu tenho que fazer isso? Então, this is not fair. Why do I have to do it? This is not fair. Aqui é interessante porque a gente só tem essa frase, né? Isso não é justo. Mas provavelmente essa frase, ela tá num contexto de uma conversa. Então, por ela estar no contexto de uma conversa, seria mais apropriado eu usar aqui o that, né? Se referindo a algo que já foi mencionado anteriormente. Então, that is not fair. Why do I have to do it? Aqui poderia ter ser os dois, tá? Porque tá aqui uma frase solta, né? Eu usaria o this, mas dentro de um contexto, né, de algo que já foi dito anteriormente, eu posso usar o that. Number 7. Tanana key is for the front door and tanana key is for the back door. Então, front door é porta da frente, back door, porta dos fundos.
Então, essa chave é para a porta da frente e aquela chave é para a porta dos fundos. Então, this key is for the front door and that key is for the back door. Então, esta e aquela. Esta, this, e aquela, that. Number 8. Did you know that Jay got married? Yes, I heard about tanana last week. Ó, aqui tá claramente sendo dito algo que já foi dito anteriormente, já foi mencionado anteriormente. Olha só, você sabia que o Jay se casou? Sim, eu ouvi sobre isso semana passada. Então, esse isso está relacionado ao quê? Que o Jay se casou. Então, a gente usa o that, ok? Yes, I heard about that last week. Aqui é interessante que tem o that aqui, né? Talvez você possa estar se perguntando, o que significa esse that? Did you know that Jay got married? Esse that aqui significa que, e não isso, tá? Você sabia isso, Jay se casou? Não faz sentido. Aqui o that significa que. One. Quando que a gente usa one? One é o numeral 1, não aqui, não nesse contexto. Olha só as frases. Those croissants look delicious. I think I'll have one. Aqueles croissants parecem deliciosos. Eu acho que eu vou pegar um. Por que a gente está usando one aqui? Para não repetir, para eu não ser repetitiva. Então, eu digo aqui, those croissants look delicious. I think I'll have one croissant. Não, basta dizer one, né? Que eu sei que está se referindo a algo que eu já disse antes. Ou está se referindo à situação. Por exemplo, can I have one, please? Então, tem um carinha aqui vendendo sorvete e eu falo assim, pode me ver um, por favor? Pode me dar um, por favor? Então, can I have one, please? Só pode ser o quê? Sorvete, se ele vende sorvete, né? Do you have one in stock now? I'd like to buy it today. Então, tem uma mulher ligando para uma loja para encomendar alguma coisa, comprar, e ela fala assim, você tem um em estoque agora? Eu gostaria de comprá-lo hoje. Então, é se referindo à conversa que ela está tendo, das coisas, dos produtos que aquela loja oferece. Então, one é quando você não quer soar repetitivo. E ele tem esse significado de um, como se fosse o artigo indefinido um ou uma. Mas a gente só pode usar esse artigo a ou an quando for junto com um substantivo. Então eu digo a car, a pen, an apple, an orange. Agora, solto assim, sozinho, não pode. Quando ele estiver sozinho, você vai usar o one, certo? Então, por exemplo, aqui, is there a hospital nearby? Yes, there is one on Sanson Avenue. Então, o que quer dizer isso? Tem um hospital aqui por perto? Sim. Tem um, esse um seria o one. Tem um na Avenida Sanson. Tá? These are delicious apples. Do you want one? Essas são maçãs deliciosas. Você quer uma? Então, ó, do you want one? One o quê? As maçãs que eu tô falando, certo? Outro exemplo. This glass is dirty. Can I please have a clean one? Ó, então, nesse caso, o one está sendo usado junto com um adjetivo. Veja só a tradução. Esse copo está sujo. Pode me dar um limpo? Então, ó, um limpo. A clean one. Clean é limpo. Então, eu deixei aqui combinado com um adjetivo. Mas o que é limpo? O copo. Né? Então, eu estou
deixando o one substituir esse papel aqui do substantivo, tá? Em vez de usar copo, estou usando one. A clean one. E eu sei que é glass, porque eu falei anteriormente que é um copo. This glass is dirty. Esse copo está sujo. Certo? Ok. Agora vamos ver aqui um exercício. Use one in the answers. Use one nas respostas. Por exemplo, would you like a glass of water? Você gostaria de um copo d'água? No, I don't want a glass of water. Thanks. Então ele respondeu aqui usando eu não quero. Então eu te pergunto assim, você quer um copo de água? Você fala, não, eu não quero um copo de água, obrigada. Nossa, fica muito repetitivo isso. Basta eu dizer, não, eu não quero, obrigada. Né? Então, em inglês você vai dizer, no, I don't want one, thanks. E é o suficiente. Outro aqui, do we have a screwdriver? Screwdriver é chave de fenda, sabe? Chave de fenda. Yes, there's a screwdriver in the shed. Então, você vai substituir aqui o screwdriver. Vai ficar there is one in the shed. Outro, this cup is dirty. Esse copo está sujo. No problem, here is a clean cup. Sem problemas. Aqui está um copo limpo. Vamos substituir esse cup. No problem. There is a clean one. Can you give me a piece of paper? Sure, here's a piece of paper for you. Então aqui vamos substituir o a piece of paper, que é uma folha de papel. Sure, here's one for you. Aqui está uma para você. Where is the closest bank? Onde é o banco mais próximo? There's a bank on the 2nd Avenue. Vamos substituir? There's one on 2nd Avenue. Então, tem um na Avenida 2nd. Ok. E a gente tem também o one e o ones. Qual é a diferença? Vamos ver os exemplos. I'd like to try on a shirt. Eu gostaria de experimentar uma camisa. Deixa eu ver. Certainly. Então, letter B aqui. Certainly. Which one? That one. Claro, certamente. Qual? Which one? That one. Aquela. Letter C. No, the blue one next to it. Não. A azul perto dessa. Here you go. Aqui está. Então, aqui ele está usando o one para substituir o quê? Shirt, lá do começo. I'd like to try on a shirt. Então, ele está usando ali o one em vez de usar shirt. Né? Por quê? Porque o shirt está no singular. Então, é comum a gente usar aí o one. Agora, nesse outro exemplo aqui, ela fala assim, Hi, can I please look at those glasses? Oi, eu posso olhar aqueles óculos? Aí fala assim, which ones? Quais deles? Então, esse ones seria o glasses. Porque glasses são óculos. Óculos é plural. Eu falo meus óculos, né? Não meu óculos. Pode até ser que tem gente que fala, mas o certo é meus óculos, tá? Porque é plural, é um par de lentes aqui. Então, letter C, those ones with the black frame. Então, aqueles com a armação preta. Tipo o meu aqui, ó, black frame, armação preta.
What about these ones? I think these would look great on you. Que tal esses? Eu acho que eles vão ficar ótimos em você. Yes, these ones suit me perfectly. Sim, esses caem perfeitamente em mim, caem muito bem em mim. Então, ones é porque está usando o plural, no caso aqui, glasses. E o one é quando é singular. Então, vamos praticar. Match the best answers to the questions. Então, combine as melhores respostas para as perguntas. Então, primeira pergunta, which shoes do you like? Quais sapatos você gosta? E aí? Dá uma olhadinha. Ó, esse aqui, pode ser esse aqui, ó. The one with the black stripes. Aqueles, porque são shoes, né? Tá no plural. Então, aqueles, the ones, ou seja, esse the ones está substituindo shoes, com as listras pretas. Which suitcase is yours? Aqui tá no singular, então já é uma dica. Qual é a sua bagagem? Qual é a sua bagagem? E aí? Ó, a gente já elimina essa aqui, the ones, porque aqui é singular, the ones é plural. A gente pode usar esse daqui, ó, the one with the broken handle. Então, aquela com o puxador quebrado. Então, handle seria ali o puxador da mala. Which hotels do you recommend? Quais hotéis você recomenda? The ones on the Health Road. Então, aqui já ficou fácil, ó, porque hotels é plural e ones, plural. Então, aqueles na rua Health, né, na estrada Health. Which jacket is yours? Qual jaqueta é a sua? Então, o que sobrou aqui foi the one with the black pockets. Então, aquela com os bolsos pretos. Então, esse one está substituindo jacket. Viu como é fácil? Vamos praticar mais. Use the one or the ones in the answers. Então, aqui é the one e the ones. A ideia ainda é a mesma. The one é para o singular e the ones para o plural. E ele vai substituir algum substantivo. Ó, which hotel did you book? The hotel in Times Square. The one in Times Square. Então, aquele na Times Square, né, que é uma rua famosa, um lugar famoso lá nos Estados Unidos, né? Which chairs did you buy? The chairs we looked at last week. Então, quais cadeiras você comprou? As cadeiras que nós olhamos semana passada. Então, a gente vai substituir esse the chairs por the ones. The ones we looked at last week. Which jacket did you lose? Qual jaqueta você perdeu? The jacket my grandma bought me last year. The jacket a gente vai substituir por the one. The one my grandma bought me last year. Which exams did you miss? Quais provas você perdeu? The exams last week. Vai ficar o quê? The ones last week. Tá? Os da semana passada. E nota que esse the é o do português. Os, as. Então, quando você quer ser bem específico sobre uma coisa, não é qualquer hotel, é o hotel que tá naquela rua. Não é qualquer prova que eu perdi, é a prova da semana passada. Então, eu estou especificando que prova é, tá? Por isso que eu uso a da semana passada, aquela da semana passada, certo? The one ou the ones.
Aqui a gente tem use the information to complete the dialogues. Então, use a informação para completar os diálogos. Então, vamos ver aqui, question 9. Jane is looking at some glasses. They are on the bottom shelf. Então, Jane está olhando alguns óculos. Eles estão na última prateleira. Jane, I like these glasses. Shop assistant, which ones? Jane, the ones on the bottom shelf. Então, aqui a gente vai construir um diálogo, tá? Então, ela tá numa loja, então é um diálogo entre Jane e a atendente, the shop assistant. Vamos ver essa outra situação. Question number 10. Albert is looking at a car in the window. He likes the car with the sunroof. Então, tem aqui o Albert. Wow, I love that car. Aí o Alex vai e fala o quê? O que o Alex pode falar? Which one? Certo? Se eu falo assim, eu amo aquele carro. Aí o Alex fala, que carro? Which car? Aí o Albert vai especificar. Que carro que é que ele ama? The one with the sunroof. Então, aquele não é qualquer carro. É aquele que tem... como é que fala aqueles carros que tem teto solar? Isso, teto solar. Que ele abre e tal, né? Ou então é de vidro, tem um teto solar. Então, não é qualquer carro. É aquele que tem um teto de vidro. Outro exemplo aqui. Question number 11. Rebecca sees a man in the crowded street. He is walking a dog. Então, Rebecca vê um homem numa rua lotada e ele está levando um cachorro para passear. Né? He is walking a dog. Aí a Rebecca fala, do you know that man? Você conhece aquele homem? Aí a Katie fala, which one? Qual dele? Which one? Aí a Rebecca responde, the one is walking a dog. The one is walking a dog. Ok? Então é qualquer um, é aquele que está passeando com o cachorro. Question number 12. Kelly is looking at some movie posters. She likes the movie with Brad Pitt. Então, Kelly está olhando alguns posters de filmes, de filmes, e ela gosta do filme com Brad Pitt. Olha o jeito brasileiro de falar Brad Pitt, e o jeito americano é Brad Pitt. Brad Pitt. Então a Kelly fala, I would love to see that movie when it comes out. Então eu adoraria ver aquele filme quando sair. Aí a Ellen fala, o quê? Which one or which ones? Which one? Porque ela fala aquele filme, that movie. Então é singular. Então a Ellen vai perguntar, which one? Qual? Aí a Kelly responde, the one with Brad Pitt. Aquele com Brad Pitt. Question 13. David is looking at a puppy in the pet shop. The puppy has black spots. Então, o David está olhando um cachorrinho, né, um filhotinho de cachorro, no pet shop, né, na lojinha de animais de estimação. The puppy has black spots. Então, o puppy, né, o cachorrinho, tem manchinhas pretas, né, manchinhas pretas. Aí o David fala, Mom, isn't that puppy cute? Mãe, aquele cachorrinho não é fofinho? E a mãe fala, o quê? Which one or which ones? Which one? Which one? E o David? The one
o quê? The one with black spots. Aquele com black spots, né? Manchas pretas. Question 14. Sam sees some earrings that she likes. They are shaped like a heart. Então, Sam vê alguns brincos. Então, brincos, ó, tipo o meu aqui, ó. These are earrings. Ok? Então, é brinco. Ela vê alguns brincos que ela gosta. Eles são no formato de um coração. They are shaped like a heart. Heart é coração. Então, eles estão nesse formato. Aí a Sam fala assim, oh, I love those earrings. Eu amo aqueles brincos. E aí o salesman, que é o vendedor, fala, which ones? Certo? Which ones? Qual deles? Aí a Sam vai especificar, the ones are shaped like a heart. Aqueles no formato de coração. Aqui a gente tem assim, we can use the plus adjective plus one or ones. Então a gente pode usar o artigo the mais um adjetivo mais one ou ones. Por exemplo, I'd like to try on a jacket. Which one? The green one. Então, lembra que eu falei que o one ele fica no lugar de um substantivo? Então, se ele fica no lugar de um substantivo, ele pode ser combinado com um adjetivo. Então, ao invés de eu falar the green jacket, a jaqueta verde, the green jacket, eu posso falar the green one, certo? Eu estou só substituindo o jacket. Outro exemplo, where are my shoes? Which ones? The black ones. Então, onde estão meus sapatos? Qual deles? The black ones, ou seja, o ones aqui está substituindo shoes, sapatos. Então, ao invés de eu dizer the black shoes, the black ones, ok? Outro exemplo, do you like these shoes? Not really, I prefer the other ones. Então, você gosta desses sapatos? Não mesmo, eu prefiro os outros. Então, the other shoes, a gente fala the other ones, para não ficar repetitivo. Aqui a gente tem um exercício. Use an adjective below, que é um adjetivo que você vai usar junto com o one ou ones. Então, number 15. We are not taking the express train. We bought tickets for the one. Então, aqui o one está substituindo the express train, certo? Então, se eu não vou no trem expresso, né, eu vou no comum. O comum é ordinary, the ordinary one. 16. Please don't buy the sugary cereal. Buy the one. Por favor, não compre o cereal com açúcar. Compre o sugar free, sem açúcar. O cereal sem açúcar. Sugar free one. Number 17. My mother won't use the plastic bowls. She only uses the ones. Então, minha mãe não usa as tigelas de plástico. Ela só usa as de metal. As de metal. Ou seja, eu não estou falando aqui de novo as tigelas de metal. Eu dizer as de metal já é o suficiente para a pessoa me entender. Então, eu vou dizer o que? The metal ones. She only uses the metal ones. Number 18. Toby refused to eat the unsalted peanuts. He only eats the ones. Vai ser qual adjetivo aqui? Salted, os salgados, certo? Peanuts é amendoins. Então, ele só come os amendoins salgados. He only eats the salted ones.
Replace with the adjective plus one or ones. Então, 19. Tony likes the blue shoes, but he doesn't like the green shoes. Aqui você tem que substituir esse que tá de verde aí, ó, the green shoes. Então, aqui a gente vai substituir por the green ones, certo? Tony gosta de sapatos azuis, mas ele não gosta dos sapatos verdes. Então, em vez de dizer the green shoes, eu posso dizer the green ones. Number 20. Albert prefers the blue jacket to the black jacket. Então, Albert prefere a jaqueta azul do que a jaqueta preta. Vai ficar como? Albert prefers the blue jacket to the black one. Number 21. I don't want to wear the straw hat. I'm going to wear the leather hat. Aqui você vai substituir. E aí? Como é que vai ficar o final? I am going to wear the leather one. The leather one. Então vai substituir hat por one. Number 22. Dee doesn't want the modern glasses. She wants the traditional glasses. Vai substituir glasses aqui. She wants the traditional ones. Ok, agora a gente tem aqui an, one, some, ones. Vamos ver os exemplos. This plate is dirty. Can I have a clean one? Então, o que significa essa frase? Esse prato está sujo. Então é a letra D, ó. Esse prato está sujo. Pode me dar um limpo? Então, um limpo, a clean one. Então, em vez de eu dizer a clean plate, eu falo a clean one. Então, eu estou usando ali o a, que é um, clean, que é limpo, e o one, que está substituindo o prato, plate. Number 2, that slice of pizza was great. I think I'll eat another one. Ó, aquele pedaço de pizza foi ótimo. Eu acho que eu vou comer um outro, né? Um outro pedaço. Então, esse one aqui está substituindo slice, que é pedaço. E esse another é um outro. Então, em vez de dizer um outro pedaço, another slice, eu digo another one. Number 3, these flowers are dead. Let's buy some new ones. Então, a letra B, essas flores estão mortas. Vamos comprar algumas novas. Então, em vez de dizer some new flowers, algumas flores novas, eu substituo flowers por ones. Number 4, those headphones are not working. I need to buy some new ones. Então, a letra C, headphones, né? Eu tenho aqui também, ó, headphones, para colocar. Eles não estão funcionando. Eu preciso comprar alguns novos, ou seja, some new headphones. Eu substituo headphones por ones. E aqui a gente tem um summary, um resumo, né? Singular, plural, singular. One plus a noun. Então tem ali one mais um substantivo. Por exemplo, I would like one chocolate. I would like one chocolate. This one or that one. For example, I want that one. The one. For example, the one we ate. The plus adjective plus one. For example, the expensive one. Então, expensive aqui é o adjetivo.
the expensive one. A or an plus adjective plus one. For example, an enormous one. Another one. Ok? Então, enormous seria o adjetivo. Another também seria um adjetivo, né? Um outro. Plural. Agora, plural. A gente tem these or those ones. Por exemplo, he bought those ones. Ele comprou aqueles, sei lá, aquelas flores, aqueles lápis, não sei. The ones she is wearing. Aqueles que ela está vestindo. Então, pode ser aqueles sapatos, né? Aqueles sapatos que ela está vestindo. The ones she is wearing. The tanana ones. For example, the brown ones. Some tanana ones. Some colorful ones. Some other ones. Então aqui tô usando o ones. A gente pode usar o one e a gente pode usar o ones quando é plural. One singular, ones plural. Ok, which is correct? Agora é sua vez de praticar. Pausa o vídeo, tenta você responder aqui, escolher qual dessas opções em verde é a correta e depois solta o vídeo para ver eu corrigindo. Ok, vamos continuar então. Number 23. I can't find the newspaper. Where is... Tanana, I was reading yesterday. Então, eu não consigo encontrar o jornal. Onde está, tananã, que eu estava lendo ontem? Where is the one I was reading yesterday? Então, a resposta é the one, porque é singular. E não é qualquer jornal, é aquele que eu estava lendo ontem. 24. We stayed at that hotel. You remember, tananã, with the view over the lake? Nós ficamos naquele hotel. Você lembra, tananã, com a vista sobre o lago? A vista do lago? Então vai ficar, you remember the one with the view over the lake? Então aquele, não é qualquer um, é aquele que tem a vista do lago. 25. My old glasses are no good. I can't read anything. I need some new... Esse aqui é bem fácil. Some new ones. Eu preciso de novos. Novos o quê? Óculos. Né? Em vez de usar glasses, vou usar ones. Né? Ok, which is correct? Qual está certa? Pausa o vídeo aí de novo. Tenta você fazer, depois solta o vídeo e me vê corrigindo. Vamos lá? 26. Which house did you buy? Qual casa você comprou? Tanana, on the McAllen Street. The one on McAllen Street. Aquela na rua McAllen. Então, the one, porque é uma casa, certo? Singular. E não é qualquer casa, é a que está na rua McAllen. 27. These are good chocolates. Do you want... O quê? Do you want ones? Ou do you want one? Acho que aqui ficaria melhor do you want one. Você quer um? Esses chocolates são bons. Você quer um? Aqui não é nenhum específico. Pode ser qualquer um aqui da minha caixa de chocolates. Você quer um? Ok. Aqui a gente tem mais exercício. Você vai usar a, an, one, some, mais um adjetivo que está aqui embaixo.
O adjetivo better, que é melhor, colder, que é mais frio, old, que é velho. Então, pausa o vídeo, tenta você resolver essas perguntinhas aqui, depois solta para me ver resolvendo. Ok, vamos lá então. Number 28. This drink is not refrigerated. Can you get me? Tananã. Então, essa bebida não está gelada, né? Refrigerada, gelada. Você pode me dar uma mais fria? Ou seja, a colder one. A colder one? Uma mais fria? Number 29. Don't buy that hat. Buy this. O quê? This one. Esse aqui. It's better. É melhor. Number 30. Gran, I need photo of mom when she was young. Do you have Então, gran é vó. Eu preciso. I need a photo de uma foto of mom, da minha mãe quando ela era jovem, mais nova, né? Quando ela era jovem. Você tem você tem uma? Do you have one? Você tem uma? Então, aqui a gente pode até dizer assim: I need an old photo. Eu preciso de uma foto antiga. Também eu posso completar assim aqui. An old photo. Uma foto antiga. Mais um exercício. Esse daqui eu vou deixar como um desafio para você responder nos comentários, tá? Eu vou deixar até uma dica já, ó. New quer dizer novo, different, diferente, smaller é menor. Ó, 31. You always wear the same hat. Você sempre veste ou usa o mesmo chapéu. Why don't you try? Por que você não usa? Por que você não tenta? Por que você não experimenta? Tananã. 32. This year I am definitely throwing out my laptop and buying. Tananã. Então, esse ano, definitivamente, estou me livrando do meu laptop e comprando o quê? Um novo, né? 33. These shoes are too big for me. Esses sapatos são muito grandes para mim. Eu preciso o quê? Preciso tentar, experimentar. O quê? Você vai completar, tá? Então responde aqui nos comentários para mim que eu vou dar uma olhada, vou corrigir. E espero que você esteja gostando das aulas, que você esteja conseguindo aprender de fato aí o inglês, dominar essa parte de gramática. E no mais, você pode mandar as suas dúvidas aqui nos comentários, pode trazer também sugestões que venham enriquecer aqui os vídeos. E até a próxima aula. Tchau, tchau. See you!